nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero pedir nesse momento bastante concentração da igreja para que a palavra de Deus ela possa fazer sentido no seu coração e falar com você. A palavra de Deus ela está rara nos nossos dias, raríssima. Poucos lugares defendem a bandeira profética da palavra do Senhor. Então presta bem atenção, abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Abra sua Bíblia aí no livro de Zacarias, no capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Zacarias, capítulo 3 e o versículo de número 1. Eu gostaria que esse fundo fosse um pouquinho mais baixo, para a glória de Deus, para que ficasse somente aqui para os meus ouvidos e você prestasse atenção na palavra que nós iremos ler esta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diga para o seu irmão, o tema da mensagem hoje é ceder ou resistir. Diga de novo para ele. Glória a Deus. Queridos, existem situações da vida que elas são tão complicadas e difíceis que você começa a duvidar que aquilo é de Deus. Mas uma coisa que você deve entender, que quando a batalha torna-se renhida, algo grande, maravilhoso, auspicioso está à sua espera. Todas as batalhas serão colocadas contra você, para que você desista. Então, por isso a palavra é ceder ou desistir. Você pode ceder ou desistir. Não tem saída. Então, vamos prestar atenção na palavra de Deus? Presta bem atenção. Diz assim, glória a Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. E ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei de vestes novas. Somente até aí. Fecha os seus olhos, liga o seu pensamento. Não ande agora, não tome água, não vá ao banheiro. Quero ensinar você a valorizar a palavra de Deus, porque é com ela que você vai lutar contra tudo e contra todos que estão vindo na sua vida aí. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Senhor, nós te damos graça, Pai. Sabemos que a tua palavra é a ferramenta poderosa que está à nossa disposição. O teu Espírito Santo, ó Deus, ele vem não com marcas, mas ele vem com solução, ele vem com verdades, ele vem com palavras que, quando bradadas na terra, derruba os intentos do adversário. Ele vem com obras que substituem nossas fraquezas, nossos fracassos, nossos medos. Meu Deus, esta noite, Senhor, nós queremos receber direto do trono de Deus aquilo que para nós faltou até esse momento agora. Meu Deus, aquilo que em nós nos era para desistir, meu Deus, para fugirmos, escondermos em caverna, meu Senhor, desistirmos, estarmos deserto adentro, procurando, meu Deus, uma caverna para entrarmos, um lugar escuro para nos escondermos. Ó Deus, nos torne em valentia, em certeza, em convicção de que esta batalha, ela não pode contra as nossas vidas, ela não veio para nos destruir, ó Deus, mas para nos ensinar o quão valentes seremos, o quão valentes somos, ó Pai querido, nas mãos daquele que está conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Queridos, essa palavra nos arremete a um tempo bem distante desse que nós estamos vivendo. Ela nos leva para o tempo do profeta Zacarias, que tem a quarta visão do seu ministério profético, e ele começa então a vislumbrar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer mostrar e está mostrando para ele. Para que ele não só tenha para si mesmo aquilo que estava prestes a se revelar para o coração dele, mas para que ele pudesse encorajar aqueles que ouvia através do seu ministério a palavra de Deus. Afinal de contas, o povo que Deus tem aqui na terra, eles são como um grande jardim plantado por alguém que conhece a respeito de jardinagem e conhece a terra que semeou a sua semente. Ele não aceita que, por menos, que algo no seu jardim desfaleça. Em tempo de seca, em tempo que a chuva não caia do céu, aquele jardineiro, aquela pessoa que tem pelo seu jardim um apreço que somente Deus tem para o ser humano, ele vai buscar água longínqua para que o seu jardim permaneça viçoso, para que quando ele olhar pela manhã, quando ele contemplar pela sala da sua casa, ele não se entristeça, ele não perceba um jardim que está morrendo, murchando, mas que permaneça viçoso e poderoso ainda em tempos de dificuldade. Quando este homem está tendo esta visão, qual é a ação de Deus na vida dele? Por que o Senhor está dando esta visão para Zacarias? O que Deus queria que este homem colhesse daquilo que seus olhos físicos não podiam ver, mas somente os seus olhos espirituais. Existem coisas nas nossas vidas que você está passando, você está lutando, mas não consegue ver o que está acontecendo do outro lado. E por isso você cansa, desfalece, não tem as armas certas, não sabe por onde começar. A batalha está tão frenética contra a sua vida, mas você está ali desvalido, sem saber o que fazer, que rumo tomar, que situação seria melhor para você. Qual ângulo da batalha você poderia ver melhor o inimigo, mas não pode ver. Então Deus, ele vem para o profeta Zacarias. Assim como Deus está vindo para a sua vida através desta palavra esta noite. Eu quero que você abra o seu coração para não perder no momento que nós entrarmos na parte profética. Ele está tendo uma visão com Josué. Quem era Josué? Uma pessoa de grande destaque no mundo antigo, no Antigo Testamento. Um homem que serviu a guarda real de Israel enquanto eles caminhavam para a terra prometida. Era uma pessoa de respeito, alguém temido pelos adversários, uma pessoa que tinha mais autoestima do homem que era o maior líder do povo naquele tempo, Moisés. Ele sabia que o estratagema de guerra, ele sabia que o homem que cuidava do fronte de Israel, aquele que era um enzime espadachim, um lanceiro de primeira classe, a pessoa que guardava a casa das armas, ele não precisava se preocupar com ele, porque era um estrategista terrestre e sabia como fazer a guerra. Este homem, querido, no tempo de Zacarias, ele está tendo uma visão de uma época que só Deus lhe poderia trazer. Josué se apresenta no mundo espiritual com o turbante e vestes manchada. Ele ainda não havia sido trocado, ele ainda não havia sido vestido. E quando o inimigo percebe a visão de Josué naquela situação, ele o tinha como alguém desprezado, alguém que não estava reposto por Deus, uma pessoa que não estava pronta para aquilo que estava acontecendo ali, porque verdadeiramente ele estava passando por um julgamento. Existem coisas que vêm contra a tua vida, que vêm com um verdadeiro julgamento. E o que ele quer com isso? Que você baixe a cabeça, que você desista, que você tema aquele momento, que o seu coração fique gélido, a sua alma se comprima dentro da sua vida e você perceba a situação como Josué percebeu. Josué estava desvalido,
sem esperança, olhando para aquela situação que ele não podia controlar. Ele parecia ser a vítima do momento, enquanto o inimigo o acusava. O inimigo acusava Josué. Ele queria que o anjo desistisse de salvar Josué. Ele queria que os céus dessem Josué por uma pessoa que não tinha meio de defesa. Ele queria que o céu olhasse para Josué como uma pessoa culpada, como alguém que os embargos do inferno tinha direito sobre a vida de Josué. E ele não era digno daquilo que Deus estava querendo passar para ele. O que Deus queria fazer ali, queridos? Qual era a visão do céu para Josué? Era diferente da visão do inferno. Qual é a visão de Deus para a sua vida? A visão de Deus para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para quem você se representa aqui nessa terra. A visão de Deus é diferente. Enquanto o inferno quer te destruir, Deus quer te exaltar. Mas a situação de Josué não dava para ele uma visão plena de que ele teria uma chance. A batalha contra a sua vida, talvez, ela está de forma tão intensa que você já não tem nenhuma chance contra o seu inimigo. O inferno quer que você tenha essa visão. O diabo quer que você veja dessa maneira. Ele quer que você se despreze, que você não acredite. Não acreditando, não tem defesa. Você para de orar, para de jejuar, para de buscar o Senhor, para de ir à igreja, você para de conflitar contra o inimigo, você para de crer, para de confiar, você se entrega. Josué, a situação dele não era boa. O momento era crítico para Josué. E quem sabe você entrou aqui esta noite, diante de uma condição de vida, que você diz assim, a minha situação é tão crítica, que eu acho que não cabe mais oração, não cabe mais luta, não cabe defesa, não cabe fé, não cabe confiança. E qual era a posição de Josué? Ele estava ali, timidamente, de cabeça baixa. Ele não podia se defender, ele não podia falar de si mesmo, ele não podia levantar a sua própria voz, ele não podia fazer uma defesa, ser o seu próprio advogado. Ele estava murchando. Mas quem era Josué? Alguém escolhido por Deus para uma obra que foi importantíssima no passado. Quem é você para Deus? Você já se olhou no espelho, quem é você para si mesmo? Você se olha no espelho e diz, eu não acredito que eu sou capaz. Você se vê numa situação de desprezo, quando todos viram as costas para a sua vida. Josué estava no mundo espiritual, que é diferente do mundo físico. Ele não podia ir para casa, ele não podia ir para a casa de alguém, chamar um amigo, telefonar para o irmão mais velho. Ele estava numa situação que somente Deus poderia salvá-lo. Josué não sabia o que Deus tinha para ele. Assim como você talvez não sabe o que Deus tem para você. Tudo que você consegue ver é o desprezo que a prova tem dado a você. A prova tem levado você a se vestir com as piores roupas, frequentar os piores lugares, estar com as piores pessoas, e aí você aceita aquela condição que a prova está te dando no momento. Você não se levanta, você não luta, você não peleja, não batalha, diminuiu o tempo de oração, porque diz, eu estou sendo empurrado por Deus para os piores lugares da cidade. Eu estou morando no pior lugar, eu tenho os piores amigos, eu tenho que frequentar as piores coisas, enquanto a Bíblia diz diferente. A sua mente está uma confusão. Mas o Senhor veio desembaraçar a sua mente hoje. Josué estava aceitando as acusações de Satanás. O diabo tinha argumentos fortes contra Josué. Quem sabe Satanás tem se levantado contra a sua vida com argumentos fortes, dizendo para você, você tem que aceitar esse sofrimento da sua vida.
Você tem que aceitar, olha para você, você está sujo, o seu turbante está manchado, as suas vestes, elas continuam denunciando, depondo contra você. E aí, aos poucos, você vai se diminuindo. Aos poucos, você vai se entregando. Josué está numa condição que a situação dele não o abona. A situação dele não dá para ele nenhuma saída. Ele está ali de cabeça baixa, ele não diz uma palavra, ele está ali como petrificado. Ele não sabe o que está para acontecer, mas ele já contava com a condenação. Talvez você entrou aqui essa noite, dizendo, esse negócio vai me levar para o pior. Eu vou me dar mal nessa situação. É eu que a bomba vai estourar na minha mão, como diz o ditado popular. Mas o Senhor me manda te dizer esta noite que você não pode falar a respeito daquilo que só Deus pode fazer. Você está como Josué, olhando para aquilo que você pode, para aquilo que você tem, no estado que você se encontra. Você crê em Deus? Então disse, Senhor, Tu és maior do que eu. Pode muito mais do que eu posso agora. Aleluia. Louvado seja Deus. Josué não estava preparado para aquela situação. Deus sabe que você não está preparado para isso. Deus sabe que quando você chegou nessa situação aí, você chegou despreparado. Porque o inferno, o sofrimento não te avisa. A má notícia não te avisa antecipadamente. O inimigo não avisa você meses antes para você se preparar, não. Ele pega você de surpresa. Josué nunca se imaginou diante de um júri que ele não tinha o que falar a respeito de si mesmo. Por um momento, a pressão sobre Josué fez ele esquecer de Deus, saber quem era Deus, e como Deus lhe havia dado livramento, e como Deus havia levantado ele, e como Deus havia capacitado ele. Ele esqueceu desses bons testemunhos, ele esqueceu dos momentos grandiosos que Deus pegou ele pela mão e fez ele atravessar desertos, vencer batalhas impossíveis para a sua condição humana. Você não se lembra? Quais são os argumentos que você tem na hora da pior prova? Aquilo que Deus já fez por você. Quando o inimigo te apresentar uma cena terrível de si mesmo, apresente para ele uma que você já viveu com Deus. Empurra ele da sua vida. O anjo está observando Josué. Só o inimigo está falando. Deus ainda não havia dito nada. E o inimigo acusa Josué. Quem sabe está assim na sua vida. Deus não se pronunciou ainda. Deus não falou nada. Só o inimigo está fazendo. Está bagunçando na sua vida. Está trazendo aperto para você. Está te acusando dia após dia. Todo dia o telefone toca com uma má notícia. Todo dia aquilo que estava ruim piora. E aí você diz, ontem eu não podia resolver. Hoje eu perdi a esperança. Se eu não podia antes, imagina hoje. Mas uma coisa que você não sabe é que Deus está fazendo o inimigo gastar tudo que ele tem contra você. Diga, o inimigo está gastando tudo que ele tem contra você. Diga de novo para ele não esquecer. Tudo que ele tem contra você. É por isso que veio tudo de uma vez. É por isso que você está sentindo esse vento mais forte, esse peso maior no seu ombro. É por isso que a pressão na sua mente está fazendo você ver o pior da sua vida. Você está se vendo já fora dessa casa, já perdendo esse carro, já com a saúde debilitada. Você está se vendo na rua da amargura e Deus está só olhando. E o inimigo fazendo tudo o que ele pode. E Deus dizendo, gasta mesmo. Gasta tudo que você tem contra ele. Gasta tudo que você tem contra ela. Quando o inimigo gastou tudo contra Josué, ele não tinha mais argumento, porque ele sabe que ele não podia mentir e nem inventar diante de Deus. Era só o que ele tinha. Você sabe o que o Senhor me manda te dizer essa noite?
Ele vai usar só o que ele tem. Ele não pode fazer mais nada contra você. É só o que ele tem. Diga para o seu irmão, é só isso aí. Diga de novo para ele não esquecer. Diga, não tem outra coisa não. É só isso aí. Não tem outra batalha. É só isso aí, querido. Não tem outra palavra, é só essa. De repente chega a vez de Deus. E é isso que nós esperamos. É quando chega a vez de Deus. É diferente. Satanás se cala. O inimigo, ele vai se calar na sua vida. O argumento dele acabou contra você. As armas deles já faliram contra a sua vida. Nenhuma delas conseguiu te destruir. O inimigo fez o que fez, falou o que falou, mas Josué ainda estava lá. O inimigo fez o que fez contra a sua vida. Você ainda está aqui. O inimigo levantou tudo o que ele podia. Você ainda está de pé. O inimigo jogou tudo contra a tua casa. Você ainda resiste. Mas vai chegar a vez de Deus. A vez de Deus, ele não toma tempo nem dele nem seu. O anjo olha para Josué. O anjo já sabia o que fazer e o que dizer. Você tem fé? Diga assim, o anjo que está aí com você. Ele já sabe o que fazer. E o que dizer. Ele já veio preparado, queridos. O anjo já veio pronto da parte de Deus. Ele já veio com a solução. Bendito seja o nome do Senhor. Josué está lá encolhidinho, olhando para a roupa suja dele, olhando para o turbante manchado. E ele diz, se eu cheguei até aqui com essas manchas, se eu cheguei até aqui com tudo isso que depõe contra mim, é porque a coisa para minha vida não está boa. Tem gente que pensa assim. Se está acontecendo isso comigo, é sinal que Deus foi embora. Como assim você pode falar de Deus? Como que você pode ter palavras para falar o que Deus pode e o que Ele não pode? O que Ele fez e o que Ele não está fazendo? Tem pessoas que são assim. Mas Deus, Ele pensa só. Ele não veio falar com você para vocês pensarem junto. Arrumar uma saída junto. Quando Deus vem, Ele vem pronto. O anjo olha para Josué. E os anjos que estavam com o anjo comandante que estava ali. O inimigo está esperando o anjo falar, Josué, acabou para você. O inimigo está esperando. O inimigo está esperando a mesma coisa, o anjo falar para você, acabou para você. São muitas acusações. Acabou para você, são muitas palavras contra a sua vida. Acabou para você, o que ele acabou de dizer aqui é muito forte, é muito profundo. Deus não tem álibi, Deus não tem salvação, nem perdão para isso. Será que alguém consegue colocar Deus na parede? Será que o seu problema vai levar o Senhor para uma situação que Ele não consegue fazer nada por você? Será que a tua prova colocou Deus num beco sem saída? E aí você vai dizer, pastor, é porque você não conhece a situação que eu estou passando. Os advogados disseram que eu tenho que fazer todo tipo de acordo ruim. Mas o que Deus vai falar aqui hoje, fecha a boca do leão. O que Deus vai fazer aqui hoje, fecha a boca do inimigo. O inimigo vai perder o poder que tem sobre a sua vida. Ele está para ser descartado. Deus está para dar apontar só o dedo para ele, dizendo, sai por aqui, pelos fundos. Sai pelos fundos. Sai pelos fundos, porque a obra aqui é minha. Você já imaginou a condição do homem Josué? Deus me deu um personagem apuro para simbolizar a mim e a você, para representar a mim e a você, para falar para nós. Deus podia mandar Davi no auge da fama, não, ele mandou Josué, na pior condição dele, sendo julgado.
O inimigo levantou tudo isso contra a sua vida para armar um palanque de julgamento. Mas ele deve, ela deve. Mas ele pecou, ele caiu. Mas ele tem vícios. Mas ele tem isso, ele tem aquilo. É por isso que você vai ter que me entregar a ele. Vai ter que me entregar. Eu vou continuar provando ele. Eu vou continuar provando ela. Escute. Olha o que Deus faz. Mas o Senhor disse. Agora chegou a vez de Deus. Eu quero falar bem tranquilo para você entender. Chegou a vez de Deus na sua vida. Diga, quando Deus chega, o inimigo vai embora. Porque não sobra espaço para ele, querido. Deus não mora parede meia. Deus não trabalha na sua vida na presença de inimigo de forma alguma. Deus, ele quer o domínio todo para ele. Ele vai mudar tudo que o inimigo fez contra você. Ele vai levantar tua cabeça que o inimigo abaixou. Ele vai limpar tuas vestes que o inimigo sujou. Ele vai trocar teu turbante manchado por um turbante novo que o inimigo manchou. Ele vai fazer uma coisa nova na tua vida a partir de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Como que o anjo começa? Ele olha para o inimigo. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Tem mais alguma coisa para apresentar? Não. E o inimigo está ali contando que o que ele falou e apresentou era suficiente para condenar Josué. O inimigo também acha que o que ele apontou contra a sua vida é suficiente para te condenar, para manter você piorando na situação que você está. Mas Deus tem um outro pensamento a respeito da sua vida. O anjo entra em cena e diz: o Senhor que te repreenda, Satanás. O que você acha que ele fez? Ele já foi para o canto. O Senhor te repreenda, ele entendeu que lá vinha coisa que não condizia com aquilo que ele pensava. Você está entendendo? Deus não está de acordo com teu inimigo. Deus não vai engrossar o som da voz dele. Deus não vai dar álibi para ele. Deus não vai somar com ele. Deus não vai assinar embaixo aquilo que o inimigo está fazendo contra a sua vida. Ele vai rasgar. O Senhor que te repreenda. A próxima palavra do anjo olhou para os demais anjos e disse: troca as vestes dele. Coloca, torna ele digno. Torna ele digno deste lugar. Torna ele digno do que Deus vai falar com ele. Enquanto o inimigo estava falando, ele estava com as vestes sujas. Porque era com aquelas vestes que o inimigo merecia aquela cena. Mas quando foi Deus, Deus muda tudo. Deus vai trocar as tuas vestes. Vai dar a você veste de gala. Aleluia. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ficar bonito, bendito seja o nome do Senhor. Ele diz também: troca o turbante dele. Agora turbante limpo, roupa nova. O que você acha que aconteceu com Josué? Josué recobrou a sua memória, recobrou o seu eu, recobrou a sua alegria. Ele passou a ficar feliz. Ele se viu num estado de alegria permanente diante de Deus. Roupa limpa, turbante limpo, significa que eu venci, significa que eu não vou ser entregue na mão do meu inimigo, significa que eu não vou ser levado, bendito seja o nome do Senhor, como prisioneiro do diabo, significa que aquilo que estava contra mim já não existe mais. Roupa limpa, veste nova, só está nessa situação quem está no estado do Juninho hoje, fazendo aniversário. E daqui a pouco vai para uma festa, irmãos, que eu fiquei sabendo aí. Queridos, coloca a mão no seu coração. Segura a mão no seu coração. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Glória a Deus. Quando ele se viu de roupa nova, o sentimento dele foi de renovação. É como se Deus dissesse: levanta a cabeça. Você não precisa mais andar de cabeça baixa. É como se Deus dissesse: não tenha mais vergonha.
Você não precisa andar se escondendo, se esgueirando pela cidade. Não precisa, não. Você não precisa, porque o Deus que veio essa noite, Ele removeu a tua vergonha, Ele removeu a tua sujeira, Ele removeu o turbante que você era obrigado a usar. Ele removeu as tuas correntes, Ele removeu as tuas amarras, Ele removeu as tuas prisões, Ele removeu os apertos da sua vida, Ele removeu aquilo que rebaixava quem era você, Ele removeu tudo que na tua vida te envergonhava. Você pode sorrir, você pode se alegrar. Aquela voz que vinha depondo contra a sua vida vai sumir. Aquilo que o inimigo estava usando contra você, aquela dívida, aquela situação de família, de um casamento, que o inimigo esfregava em você todo dia, Deus está rasgando hoje. Deus está rasgando aqui agora. Aquela pessoa que te humilhava, aquele trabalho que você só é obrigado a ir para pôr o pão na mesa, Deus está trocando aqui essa noite. Aquela porta que não se abria, porque o inimigo tinha a mão no trinco da porta, Deus quebrou a maçaneta na mão dele. A porta vai abrir para você. Deus está trazendo mudanças para a sua vida. O inimigo estava à mão direita de Josué. O que isso indica? Que ele estava no lugar de privilégio da vida de Josué. Lugar de privilégio. E mesmo assim Deus o derrubou de lá. Não importa que altura o inimigo está na sua vida. Deus está derrubando ele de lá esta noite. Deus está derrubando ele de lá esta noite. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Quem crê em Deus aqui, diga amém. Amém. Quem crê em Deus aqui, diga amém. Amém. Quem confia em Deus aqui, diga amém. Amém. Quem acredita em dom de Deus aqui, diga amém. Amém. Você acredita em dom de Deus? Amém. Você crê que o Espírito Santo fala com as pessoas? Amém. Você pensa que